Olá pessoal, eu venho gravando uma série de vídeos sobre como sair do sofrimento. Então, um dos sofrimentos que bloqueia você no passado, você ficar preso no seu sofrimento no passado. Então, eu já falei vários para dividir sofrimento com Deus, deixa de ser vítima, quebra a afirmação negativa, também a autoaceitação. Então, outra parte, essa parte 5 é mais importante para você ressignificar o passado do sofrimento. Como ressignificar, né? Normalmente você não olhar para o seu sofrimento, né? Mais simples, pensa a vida como academia. Você entra na academia, você não vai filmar o ferro, né? Olha, esse ferro me judiou. Toda vez que eu puxava, o ferro puxava ao contrário. Olha, sofreu o meu bíceps, sofreu o meu braço, minha perna, meu glúteo. Ninguém na academia, porque é um treinamento consciente, né? Você sofre músculo, você cresce, você sofre no músculo, cresce músculo. Na vida, é uma academia inconsciente. Você sofre na sua mente, você cresce virtudes. Então, não se trata de um sofrimento puro, né? É um treinamento. Se você entendeu que sua vida é um treinamento, a minha vida é um treinamento. Se Deus me escolheu, eu vou ter que passar um caminho de herói. O que é caminho de herói? Caminho de herói vai sofrer pelo corpo, sofrer pela mente, sofrer todo tipo de sofrimentos, cada parte para treinar a necessidade de suas virtudes, né? O herói sempre vai ser humilhado, vai ser sofrido, depois vai ser exaltado. Esse é um caminho de fortalecer sua alma, fortalecer suas virtudes, para você se tornar um herói forte, completo. Então, a mesma coisa, o novo presidente foi humilhado, foi ridicularizado, foi esfaqueado, agora vai ser exaltado. É assim que está escrito na Bíblia, não é? A gente é a mesma coisa, né? Se você não fosse humilhado, você vai ser fresco, fácil de derrotar. Ninguém merece. Eu não quero. Você fica mais forte. É uma seleção. Ou você vai ser derrotado, ou você vai se tornar mais forte. Nem todos se tornam herói. São poucos conseguem superar nesse sofrimento, se tornam mais fortes. Mas você está no sofrimento. Se você percebeu que é um treinamento, hoje, eu sou hoje que eu sou, graças a esses sofrimentos. Minha mãe seria um treinadora severa, né? Pega uma espada te cutucando para você vai em frente. Imagina, eu sou um espírito velho, é muito rebelde, terrível, já fiz muitas coisas na outra vida. Vai aceitar, né? E nem aceitava ser chinês. Quando era criança, eu já brigava, por que eu uso pauzinho para comer? É para comer ou é para fingir? Nossa, e todo mundo me criticava. Eu não quero usar pauzinho para comer. Não é que eu não sei, talvez não consiga aprender, eu não sei mesmo. Até hoje eu sei, mas custou muito para usar esse pauzinho para comer. Eu questionava por quê, né? Na minha frente tem 2 pauzinhos, né? E tem um colher. Eu pegava o colher e comia, né? Minha mãe, claro, vai falar assim: que você é burro, você não sabe usar pauzinho, que todo chinês sabe. Eu falo: eu não quero ser chinês, mas você é chinês, você tem que usar. Eu falo: mas eu quero comer. Ou eu usava a mão, pegava a folha, ou usava a colher, pegava arroz. Eu não aceitava com aquilo. Então, imagina um espírito desde pequenininho, vai apanhar mesmo. Eu fugia de casa, fazia aventura, contava a história de Segunda Guerra Mundial. Aos 7 anos de idade, nunca tinha lido história, inventava cada coisa, né? Talvez, meu espírito talvez contava nessa história, não sei. Então, se você não fosse treinado, né? O importante, antes você ressignificar o seu passado, né? Tem gente que fala: Peter, mas não foi um treinamento. Foi um sofrimento puro, né? Você foi abusado,
molestado. O que eu posso dizer? O passado já não tem como, né? Já foi, não tem como mudar. Você ainda pode ressignificar. Pensa um sofrimento é como atravessar uma merda do elefante, né? Uma merda de dinossauro é pior que uma merda de dinossauro. Um abuso de 1 ano, de 2 anos, de 4 anos. É como você atravessasse uma merda de dinossauro todos os santos dias. Mas agora, se você tomar banho, ainda você ficar limpinho, cheiroso. E todas aquelas virtudes que Deus colocou em você, sua inteligência, sua capacidade de amar, né? Não mudou nada. O que dentro de você não mudou nada. Aquilo que você vai usar para mudar a sua vida, né? Seu talento, sua aptidão, né? Sua inteligência, né? De fazer matemática, fazer arte, não mudou nada. Desde que você sai nessa prisão mental, sai nessa prisão de sofrimento, toma banho cheiroso, toma banho de alecrim, toma banho quantas vezes você quiser, até você lavar, você vai perceber que você é tão original como você foi criado por Deus. Não é tarde tomando esse banho. Lava, limpa, esquece, né? Eu já falei que dividir esse sofrimento em 2. Por que ele fez isso? Ele tem que acertar com Deus. O que sobrou para você é um sofrimento, mas você pode ressignificar nesse sofrimento como atravessar uma merda de dinossauro gigante. Tá bom assim? Tem pior que isso, não é? E você atravessou, sujou. O importante é limpar nessa mente. Lavar, limpar, esquece. E você se tornar uma original, como que Deus desejou você fazer a sua vida. Você se volta a ver a sua ficha, volta a ver sua missão e fazer exatamente aquilo que você fazer você feliz. Então, isso quer dizer, ressignifica a sua vida, seu passado. O sofrimento, né, como um sofrimento talvez mais fácil de entender, né? Um sofrimento talvez como treinamento, né? E assim você olhar o que eu ganhei, né? O que eu sou de hoje, né? Graças a esse sofrimento que você está mais forte e para usar isso para ser feliz, ok? Isso quer dizer ressignificar. Não olha que você lavou as montanhas pedras, né? Se você fosse carimbeiro do tempo, olhar quantos diamantes você tem na mão, quantos ouros você captou. Essas são virtudes, né? Olha você, busca as suas virtudes e você vai ficar contente, você vai entender, isso foi um treinamento intenso, ok? E você começa a ser feliz. Liberdade nessa passada, como ressignificado como um treinamento, né? Atravessar uma sujeira. Tem um treinamento no militar, pessoal, mas tem treinamento de atravessar a merda do dinossauro? Tem sim. No exército tem um treinamento que você precisa atravessar um caverno. O caverno de 100 metros, um túnel de 100 metros, onde tem gás mostarda, tem gás tóxico. Você não pode correr muito rápido, porque você inala muito gás, você morre. Você não pode andar devagar, você também inala muito gás. Então você tem que calcular uma velocidade constante, respira pouco, andar rápido, até chegar no final vivo. Isso é treinamento. Então, se você sofreu muito tempo, imagina você foi treinar, atravessar esse túnel, não é? Agora toma banho, limpa, recupera, vamos pegar a ficha de evolução, vamos fazer o mundo melhor, vamos participar da obra de Deus, não é? Bora para fazer o mundo melhor e você vai ficar muito mais feliz, ok? Obrigado.